O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar a nossa reflexão hoje, irmãos e irmãs, tentando compreender qual é a vontade do Pai que está no céu. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz olhar justamente para essa realidade importante no final desse dia. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a nossa reflexão hoje começa com o desejo de compreender qual é a vontade do Pai que está no céu. A vontade do Pai que está nos céus é que nós sejamos bons ou que nós sejamos maus. A gente não tem nem dúvida, até quem é mau vai dizer agora que a vontade do Pai é que nós sejamos bons, né? Porque isso é uma realidade que é elementar. Deus é bom, Deus é bondade, Deus é o sumo bem, Deus é a origem de todas as coisas, Deus é justo em tudo que faz, Deus é misericórdia infinita. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos bons. E é interessante que o Evangelho de hoje, ele nos leva a refletir que mais importante que a consanguineidade, mais importante que os laços de sangue, mais importante para Deus é que nós nos reconheçamos todos filhos e filhas dele. E isso nos remete ao Evangelho que nós lemos 2 domingos atrás, quando a gente refletiu sobre a parábola do bom samaritano. Isso nos faz lembrar do Evangelho do domingo passado. A palavra de Deus nesses últimos tempos tem direcionado para nós esse ensinamento: que sejamos bons, que pratiquemos o bem, que fujamos do mal, que não sejamos coniventes com a maldade, que não nos deixemos arrastar por essa terrível onda de maldade que quer tomar conta do mundo. Nós não podemos compactuar com isso. Nós nos assustamos com o terrorismo, mas nós temos também que nos assustar com as outras maldades menores que ou nós elaboramos ou às vezes somos coniventes com elas. A palavra de Deus hoje, queridos irmãos e irmãs, ela nos chama a refletir sobre a importância de praticar o bem e evitar o mal. É interessante, é tudo isso que o Senhor tem a nos ensinar. Domingo passado, quando nós refletíamos sobre Marta e Maria,
nós também tivemos a oportunidade de refletir sobre a importância de nos aproximarmos da palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e põe em prática. Algumas pessoas que leem a Bíblia de cabeça para baixo, eu acho, porque se lessem da maneira certa não chegariam a certas conclusões, quando olham para essa página do Evangelho, acham que é um insulto que nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo com Nossa Senhora, enquanto que não. Naquele momento, ele diz que mais do que o fato de ser mãe dele por ter gerado, ela é mãe mais ainda por fazer a vontade de Deus. É isso. E isso nos lembra que Maria, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, ela diz: faça-se em mim segundo a tua vontade. Então Nossa Senhora é a primeira elogiada no Evangelho de hoje. É a primeira a receber o grande elogio. Ela é mãe porque gerou e ela é mãe porque faz a vontade de Deus. E é o convite que ela nos faz também para que nós sejamos atentos ao que é a vontade de Deus. Já imaginou se antes de cada atitude que nós realizamos, nós tivéssemos a preocupação de perguntar se aquela é a vontade de Deus? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: padre, como é que eu sei que é vontade de Deus? Eu digo: quando aquilo que você vai fazer não é um mal, nem para você, nem para os outros. Ah, mas essa atitude vai fazer com que essa pessoa fique triste e chore. Por quê? Porque eu vou ter que demiti-la. Digo: não. Você vai demitir porque realmente ela fez por merecer. Então não é um mal, é um bem. Porque depois de um tempo ela vai se dar conta que poderia ter agido de uma maneira diferente e não quis agir. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante desse mistério bonito e nós temos que aprender. Nosso Senhor Jesus Cristo tem muito a nos ensinar. Eu espero que todos aqui e aqueles que nos acompanham através da TV Nazaré, da Rede Nazaré de televisão, tenham assumido já esse compromisso de meditar a palavra todos os dias. É necessário. Nós evidenciamos muito os grandes gestos de violência que acontecem pelo mundo afora, mas nós fechamos os olhos para observar que nós somos muito violentos na maneira como a gente se trata, o modo como nós nos comportamos uns para com os outros, a maneira como certos filhos respondem para seus pais. É horrível. A falta de respeito, a falta de consideração. Como é que uma pessoa pode gritar com um pai e uma mãe? Ah, mas ele está errado. Mesmo assim, aonde está o reconhecimento que se você está aqui, é por graça de Deus, mas também por grande esforço e sacrifício de seu pai e sua mãe? É por isso que Deus colocou um mandamento, o 4º mandamento, que nos diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar significa muita coisa. Não fazer sofrer, procurar cumprir com as coisas com responsabilidade, ser uma pessoa do bem, fazer as coisas como devem ser feitas, como ensina o Evangelho, respeitar e tudo. Meu Deus. É problema hoje que a gente observa é que os contravalores se tornaram valores, mas a gente sabe que estão errados. Então a única maneira de poder perceber o erro é nos deixando iluminar pela palavra de Deus. E é interessante que a gente já cantou tantas vezes que tua palavra é luz para o meu caminho, né? Vocês lembram como a gente canta? Tua palavra é luz para o meu caminho. Mas a gente coloca essa palavra que é luz escondida na vida da gente. Queridos irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de Deus nos ilumine, permitamos que o Evangelho seja luz para que nós percebamos os nossos defeitos, os nossos erros, e são muitos. E hoje, eu quero repetir porque é preciso,
o Evangelho de hoje nos dá uma clara advertência para que nós sejamos bons. Fazer a vontade do Pai é a condição para ser membro da família de Jesus. Então, quem está na igreja e está fazendo mal, não faz parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. É simples assim, como a gente costuma dizer. Para eu poder dizer eu sou cristão, eu tenho que estar colocando em prática aquilo que Ele me ensina. Eu não sei a que ponto nós ficamos, eu não sei onde foi que houve a distorção, a dificuldade, mas hoje em dia parece que nós não compreendemos mais o que significa ser cristão. Ser cristão significa aderir a Jesus Cristo e procurar viver de acordo com o que Ele ensina. A palavra dele, ela vai mostrando para nós o que é certo e o que é errado. E se nós buscarmos compreender essa palavra, nós conseguiremos mudar as nossas atitudes, faremos a vontade dele. Nós observamos como a maldade se instalou no mundo, mas nós temos que observar como ela se instalou também dentro de nós. O egoísmo, o pensar só em si, né? Quantas vezes a gente dá conta disso? Eu fico pensando quando a gente dá uma saidinha por aí, para ir num comércio, num lugar, a gente vê como o ser humano, ele se faz de bobo, aí passa na frente, fura a fila, vai inventar de pedir uma informação e resolve tudo, sendo que tem um bocado de gente lá atrás, sabe? Aquela questão de que pega o troco errado e não devolve para a pessoa, pede emprestado e não vem devolver. O outro perde o dinheiro, ele está vendo, acabou de cair do bolso do outro, ele vai lá e pega e não devolve. Entra num comércio, num lugar, pega uma coisa, põe no bolso e leva. Passa num determinado ponto, vê uma coisa que não lhe pertence, mas lhe interessa, leva consigo. Isso é maldade, gente. E é maldade dupla, porque a pessoa que age assim, ela não é malvada somente com o outro que está sendo lesado, mas é malvada consigo mesmo, porque está destruindo a sua dignidade, está colocando a sua honra no chão, ou abaixo do chão, por uma coisa que não vale a sua honra. Então esse ponto da honestidade, e o pior é que a gente já prestou atenção, desde quando a gente era criança até hoje, que a desonestidade não leva a nada. Dinheiro desonesto é amaldiçoado. Acredite quem quiser, quem não quiser, experimente. Acaba que é uma coisa, viu? Acaba. A gente, quando nós percebemos que uma pessoa, ela, de uma hora para outra, conseguiu crescer, do ponto de vista financeiro, e de uma hora para outra você vê que ela foi beijar o chão, mau sinal. Não tinha a bênção, porque a bênção a gente consegue com o suor, trabalhando com honestidade, fazendo as coisas direitinho, segundo a vontade de Deus. Mas o que é feito de forma escusa, desonesta, carrega uma carga de maldição que, se os nossos olhos vissem, nós nos assustaríamos. Ainda bem que nossos olhos não veem. Mas procuremos pensar nessas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, e hoje, nesse Evangelho, que cada um de nós saia da Basílica com esse pensamento: eu vou procurar cada vez mais fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é um favor que eu faço para Ele, mas é um grande favor que eu faço para mim mesmo, porque quem ganha sou eu. Não é Deus que ganha. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque é necessário ter bem claro: quando eu faço um progresso na minha vida espiritual, eu não estou fazendo favor para Deus, eu estou fazendo um grande favor para mim mesmo, porque sou eu que preciso. E Deus, como é Pai, se alegra de ver o meu progresso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.